Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é bem curtinho, a gente vai analisar o gráfico de potencial de ação e a sequência de eventos de sua deflagração. Então aqui a gente tem o gráfico, aqui é milivolts e aqui o tempo. Antes da gente começar a analisar o gráfico em si, a gente vai pensar em algumas nomenclaturas, tá bom? Despolarização e hiperpolarização. Então a gente sabe que a membrana da célula, ela tem um potencial de repouso, como a gente já viu nos outros vídeos, de cerca de menos 70 milivolts. Quando ela está no potencial de repouso, ela está polarizada, porque ela tem carga. Tem essa carga de cerca de menos 70, certo? Então, se ela fica menos negativa, sobe aqui em direção a valores positivos, a gente diz que ela está deixando de ficar polarizada, então ela está despolarizando. Já se ela fica mais negativa, ou seja, desce aqui no gráfico, fica ainda mais polarizada, ela está hiperpolarizada, certo? E mais um conceito importante para a gente entender o que está acontecendo no gráfico sem precisar decorar o gráfico, é lembrar das concentrações do sódio e do potássio, dos movimentos desses íons. Então, aqui é a célula, aqui é meio intracelular e meio extracelular. Então, a gente sabe que o potássio está concentrado, tem mais concentração dentro da célula do que fora, e o sódio, ao contrário, está mais concentrado no meio externo do que no meio intracelular. Então, se a gente diz que aumentou a permeabilidade da membrana para íon sódio, o que a gente está dizendo é que o sódio está entrando na célula, porque os íons se movem da região de maior concentração para aquela de menor concentração. Então, aumentou a permeabilidade ou abriram canais de sódio, quer dizer que o sódio está entrando na célula. E já o potássio, se aumentou a permeabilidade para o potássio ou abriram canais de potássio, o potássio vai seguir de dentro para fora da célula, porque os íons seguem da área de maior para de menor concentração, certo? Beleza. Tendo isso em mente, então, a gente sabe que antes do potencial de ação, a gente tem o potencial de repouso. Então, é o estágio de repouso. A membrana está polarizada ali em cerca de menos 70 milivolts, ocorre um estímulo aqui. Esse estímulo, ele deflagra potenciais graduados que, caso tenham intensidade suficiente, eles vão se somando. Caso eles cheguem no limiar de deflagração do potencial de ação, o potencial de ação é deflagrado. Então, teve estímulo, intensidade suficiente, passou o limiar, começou o potencial de ação. A gente entra, então, no estágio de despolarização. A célula está ficando menos negativa, certo? Beleza. Então, nesse estágio de despolarização, o que acontece na membrana? A membrana ela fica mais permeável ao íon sódio. São abertos canais de sódio na membrana. Então, o sódio está entrando na célula. Sódio tem carga positiva. A célula fica mais positiva. E ela chega até um ápice de despolarização. Nesse ápice, os canais de sódio se fecham e o de potássio, que são mais devagar para abrir, começam a se abrir. Quando o canal de potássio se abre, o que acontecia mesmo? O potássio saía da célula. O potássio saindo da célula, a membrana fica mais negativa, então ela volta a ficar mais polar, mais negativa. Então, esse é o estágio de repolarização. Então, nesse estágio de repolarização, os canais estão abertos de potássio e o potássio está saindo da célula, deixando dentro da célula cargas negativas não contrabalanceadas, então a membrana fica mais negativa. Beleza. Ele vai repolarizando e chega no estágio de hiperpolarização. Então, ele passa um pouquinho do estágio de repouso, do potencial de repouso, fica ainda mais negativo por causa da saída do potássio. E chegando aqui, volta um pouquinho até o potencial de repouso de novo, ali em cerca de menos 70 milivolts. Os canais de potássio, então, estão fechados. Essa é a sequência de deflagração do potencial de ação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar aqui no YouTube mesmo ou por WhatsApp. Tentem escrever esse gráfico, desenhar, pense o que está acontecendo em cada etapa,
Não precisa decorar. Se vocês souberem isso aqui, que precisa saber, e que tem lógica, vocês conseguem entender o gráfico do potencial de ação, beleza? Lembrando que é necessário que os potenciais graduados após o estímulo cheguem no limiar para deflagrar o potencial de ação. Então, a partir dessa informação, a gente sabe que os íons de sódio têm capacidade de despolarizar a membrana, em razão da entrada deles na célula, e os de potássio têm a capacidade de repolarizar em razão da saída da célula. Beleza? Então, aqui eu coloquei em forma escrita mais ou menos o gráfico. Então, vou falar novamente, porque a gente aprende por repetição. O potencial de ação, ele se dá a partir da alteração do potencial de repouso, que ocorre com alterações na permeabilidade dos íons na membrana. Então, primeiro a gente tem o estágio de repouso, a membrana está polarizada em cerca de menos 70 mV. Acontece um estímulo que pode ser químico, elétrico ou mecânico. Esse estímulo deflagra potenciais graduados, que vão sendo somados e, caso eles alcancem o limiar, deflagram o potencial de ação. Então, a gente tem o início do estágio de despolarização, que a membrana vai ficando menos negativa, ou seja, mais positiva, chega até um ápice. Durante a despolarização, os canais de sódio estão abertos, certo? E o sódio está entrando na célula. Com essa entrada de cargas positivas, a célula está ficando mais positiva, despolarizando. Chegam no ápice, os canais de sódio se fecham e os de potássio começam a abrir. Daí se inicia o estágio de repolarização. A membrana da célula está voltando lá para o potencial de repouso. Então, ela está ficando mais negativa de novo, chegando lá em menos 70. Como tem muita entrada de potássio, ela passa, inclusive, desse menos 70. Fica hiperpolarizada por alguns instantes, então volta para o potencial de repouso com a fechada dos canais de potássio, certo? É isso por hoje, pessoal. Depois vai ter um vídeo completo sobre essa parte de potencial de membrana, de repouso, potencial graduado e potencial de ação, beleza?